Nós vamos agora entrar na palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 26, do 36 até o 46. Amém? Nós vamos ler para a glória de Deus. Evangelho de São Mateus, do capítulo 26, do verso 36 até o 46, que diz assim: Começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui, vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: Então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: O meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu bebo, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos, dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis? E descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos, e eis que meu traidor está se aproximando. Meus queridos, vamos fazer uma breve oração para que Deus venha falar conosco? Vamos fazer uma breve oração? Pai, em nome de Jesus, abençoa nesse momento a palavra que será explanada, a palavra que será dita, que as pessoas venham entender, compreender o que vai ser falado nesse momento através do teu nome santo e poderoso. Fala, Jesus, ao meu coração, ao coração daquele que está nessa tela agora, acompanhando. É o teu nome que vai ser glorificado, é o teu nome que vai ser honrado. Amém. Meus queridos, eu queria trabalhar com vocês aqui nesse texto. Primeiro, o tema é Na Sombra da Morte. O tema é Na Sombra da Morte. E eu queria pontuar 4 situações aqui que eu vi nesse texto. Primeiro, local. Segundo, surpresa. Terceiro, frequentadores. Então vamos lá. Local, surpresa, local, frequentadores e comunhão. Porque muitas das vezes eu trabalho falando por pontuações, é mais fácil de nós compreendermos e assimilar a mensagem. Então eu quero falar com vocês que esse local que Jesus foi orar, lembrando que esse local ele tinha, que o Getsemane, esse lugar é comparado com, é dito que é o jardim Getsemane, é chamado de Jardim Getsemane. Mas a gente pode associar com o Jardim do Éden. Por que associar com o Jardim do Éden? Porque o Jardim do Éden ocorreu a queda de Adão. Começou a queda de Adão no Jardim do Éden. E no Jardim Getsemane começou a restauração, iniciou a restauração dos seres humanos, de nós seres humanos, iniciou a restauração. Aí eu queria pontuar com vocês que Jesus, no texto, ele está saindo de uma Páscoa, um lugar extremamente maravilhoso, do qual o texto diz que eles cantaram, eles adoravam ao Senhor, e Jesus estava extremamente alegre. Mas como de hábito, como de rotina,
Jesus fez o quê? Jesus foi orar, foi falar com o Pai. E como eu falei para vocês de local, é um local que Jesus sempre iria. E esse local, Jardim de Getsemane, tinha muita plantações, tinha azeite, muito azeite. E por sinal também era um local muito preparado por Jesus, porque Jesus ia orar lá neste lugar várias vezes, inúmeras vezes. E o que chama atenção no texto é a maneira como Jesus instruiu seus seguidores, ou seja, os discípulos, para que se assentassem. Alguma versão diz que ele pediu para assentar, e outras versões diz que ele pediu, fiquem aqui, vigiai aqui, e ele foi lá e orou. Por que Getsemane? Por que o local escolhido Getsemane? Sendo que é um lugar bem alto, tinha 37 mil e poucos de altura, mas Jesus simplesmente escolheu esse local. Para surpresa dos discípulos e de todos, que depois, automaticamente, milhares de anos, as pessoas iriam ler esse texto e iriam refletir o porquê de Getsemane. Qual é o motivo que Jesus foi orar no Getsemane? O que chama a atenção é que era um local de comunhão. É um local que Jesus se conectava com Deus. É um local que Jesus simplesmente mantinha-se na presença de Deus. Só que o texto diz que Jesus, por 3 vezes, por 3 ocasiões, ele terminou a sua oração, período da sua oração, ele retornou e os discípulos, primeira vez, os discípulos estavam dormindo. Estavam com os olhos pesados, cansados, talvez das viagens, talvez de alguma outras situações, mas eles estavam dormindo. A segunda vez, Jesus retornou, de novo, eles cansados, para surpresa de Jesus, eles estavam lá, não muito numa posição agradável, não vou dizer assim, não estavam preparados. E houve essa situação 3 vezes. E Jesus chegou até a falar, questionar com Pedro, vocês não podem orar comigo, vigiar comigo apenas 1 hora? E numa dessas situações que Jesus estava lá orando, o suor de Jesus havia se transformado, ou havia ficado avermelhado, sendo transformado em sangue. Por que será que o suor de Jesus transformou em sangue, sendo que não estava passando por ali nenhum funeral, sendo que não tinha ocorrido nada naquele momento? Jesus estava com angústia de dentro para fora. Jesus estava exteriorando ou colocando para fora os seus sentimentos, porque ele conseguia contemplar e ver o cenário que ele iria viver. Ele estava vendo o cenário que ele iria passar. Os 3 estágios que ele iria passar: prisão, crucificação e a morte. E não é um cenário nada agradabilíssimo. Aí eu chamo a sua atenção, quem não passou pela sombra da morte? Porque a sombra da morte, ela pode ter diversos viés. Tem pessoas que às vezes vão atravessar a rua, não vê, o carro passa, tira uma fininha. Outras pessoas vão sobrevoar no paraquedas e o paraquedas, o equipamento não abre no momento preciso e depois resolve abrir. É a sombra da morte. Outros acidentes automobilísticos, como o ônibus, cai de uma ribanceira e a pessoa sobrevive, passou pela sombra da morte. Avião, quando também o avião que igual aconteceu com os jogadores da Chapecoense, que morreu vários jogadores, mas um sobreviveu. Esse jogador passou pelo vale da sombra da morte, ou esteve na sombra da morte. Por que eu trouxe essa mensagem para você? Porque Jesus estava no lugar certo, na hora certa, conversando com o Pai. E todos nós sabemos que nós, um dia ou não, nós iremos passar pela sombra da morte. Mas a sombra da morte, se porventura acontecer de nós morrermos e nós sairmos, partirmos desta vida, que fique claro que Jesus tem algo a mais para nós, porque Paulo, em suas palavras, disse assim: o morrer com Cristo é ganho. Em outras palavras, morrer com Cristo é viver. Então eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas se você já passou pela sombra do vale da morte, ou você está na sombra da morte, Jesus quer lhe dar vitória, seja em qualquer situação. Porque muitas das vezes nós não entendemos, mas todos nós estamos na sombra da morte. Por quê? Porque nós vamos envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, está apontando que a nossa célula está sendo dissolvida. As nossas células, nossos corpos estão morrendo.
Por que muitas das vezes criamos ruga? Por que muitas das vezes as pessoas não crescem na vertical, os mais velhos crescem nas horizontais? Porque verdadeiramente as células estão se dissolvendo, as células estão morrendo. Então, uma coisa eu vou dizer para você, a morte está dizendo assim, vai dizer logo para você, seja bem-vindo. Mas, no entanto, não é a última saída da morte. A morte não é amiga de ninguém. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo de Deus. Não poderia ser o inimigo? Não poderia ser o adversário? Não poderia ser o acusador? Por que a morte? Detalhe, Jesus venceu a morte. Se ele venceu a morte, pela nossa fé, nós iremos vencer também. Então eu só quero concluir dizendo o seguinte para você. Eu não sei como você está. Eu não entendo como você está. Mas Jesus quer te dar vitória em todas as áreas. Mesmo se você ainda não passou na sombra da morte, se um dia você passar, passe ela com Jesus. O texto de Isaías diz assim, se passarem pelas águas, estou contigo. Se passarem pelo fogo, Isaías 46, se não estiver equivocado, senão depois eu corrijo. Se passares pelo fogo, estou contigo. Então significa que o Senhor está conosco em qualquer situação. Por isso, toda a autoridade foi dada a ele. Quando ele passou por 4 estágios, prisão, morte, 3 estágios, prisão, morte e ressurreição. Ou melhor, 4. Prisão, morte, crucificação e ressurreição. Repeteco para ficar mais claro. Prisão, crucificação, morte e ressurreição. Esses 4 estágios que ele passou foram estágios que deixou ele com autonomia, com poder. Foi deliberado da parte de Deus poder. E se nós lembrarmos, se nós repensarmos, Jesus havia dito, em uma das suas palavras quando estava na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu sozinho. Quem nunca sentiu sozinho? Lá em Getsemane, ou no texto em Getsemane, Jesus também está sozinho. Ele não tem com quem compartilhar nada. Embora estivesse conectado com o Pai, mas ele está precisando de um ombro amigo. Embora ele tinha Pedro, e tinha Tiago e tinha João, João colocava a cabeça no ombro de Jesus, mas naquele momento Jesus estava sozinho. Porque Jesus havia solicitado ou pedido, instruído para que eles ficassem lá. Porque sozinho, Jesus teria palavras, provavelmente, para falar com o Pai, que os discípulos não poderiam ouvir na sua intimidade. Esse local, Getsemane, era um local de intimidade com Deus. É um local de proximidade com Deus. E nós precisamos ter isso se nós quisermos viver algumas etapas da nossa vida. Nós precisamos ter proximidade com Deus. Então, todas as pessoas que estão que têm proximidade com Deus, que têm comunhão com Deus, essas pessoas, elas são diferentes. Essas pessoas recebem as bênçãos. Essas pessoas recebem vitória. Eu sei que muitos hoje acham difícil orar uma hora, acham difícil dobrar o joelho e ficar muito tempo de joelho dobrado, mas é importante. É importante nós vigiarmos. A Bíblia recomenda, vigiai e orai para que não entrei em tentação. No mesmo texto está dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em que momento a carne é fraca? Em todos os momentos. Nós crescemos progressivamente. Todos os cristãos, eles crescem progressivamente. Pegamos o exemplo cronológico da vida de Pedro. Pedro foi crescendo progressivamente. Pedro não cresceu da noite para o dia. Pedro foi crescendo de acordo, o Espírito Santo foi entrando na vida dele, foi trabalhando ele, foi moldando ele. Isso que Deus quer fazer conosco. E Jesus, mesmo sendo 100% Deus, mesmo sendo 100% humano, ele sentiu desamparado, angustiante, e ele tinha que extravasar. Porque muitas das vezes, quando as pessoas não extravasam, tem que passar por problemas psicológicos, tem que passar por psicólogos, para que essas situações sejam resolvidas. Mas Jesus não precisou passar no psicólogo. Mas talvez hoje ele passaria. Mesmo sendo 100% Deus. Imagine com ele que é 100% Deus e nós, que somos 100% humano. Jesus 100% Deus, 100% humano. Nós só somos 100% humano. Jesus, ele, em outras palavras, ele podia dizer, vem um anjo aqui e acaba com esse problema. Mas não. Uma outra palavra que eu queria acrescentar aqui é que Jesus tinha uma missão a cumprir por causa de nós. E ele morreu por nós
e ele ressuscitou por nós. Jesus fala no versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de São João. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, fique tranquilo. Se a morte passar por nós, se a morte nos chegar até nós, a vitória será nossa em nome de Jesus. Por que eu trouxe a mensagem? Porque o mundo está perdido. O mundo está numa balbúrdia. E qualquer coisa pode acontecer. As pessoas não têm mais paciência no trânsito, paciência no trabalho. Então, qualquer momento, algumas coisas podem acontecer. Mas Deus permitiu que essa palavra fosse ao teu encontro para que nós pudéssemos entender que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Olha, não esqueça de... Nós vamos orar, só que não esqueça de curtir, compartilhar e deixar o gostei e se inscrever no nosso canal. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por esta palavra de hoje e que o Senhor venha falar nos nossos corações sempre. Toda segunda-feira nós estamos aqui, ó Pai, para compartilhar a Tua palavra com todos esses irmãos que estão aqui conosco. Pelas duas plataformas, para que as pessoas sejam abençoadas por Ti, as pessoas sejam prósperas, as pessoas sejam ricamente abençoadas no decorrer da semana. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.